Boa noite a todos. Para mí es una gran alegría estar participando aquí de UMIEPI en este evento tan importante y para presentar un tema que es bastante importante para nuestras vidas. Tem uma aplicação prática, o bem e o mal, porque disso, como a gente se comportar de acordo com as leis divinas, vamos a crescer espiritualmente ou vamos retardar um pouco o nosso crescimento. Há muitos séculos o modo como surge e como se desenvolve o bem e o mal em nós tem sido tema de discussões filosóficas e religiosas. E cada vertente filosófica ou religiosa tem sua explanação sobre as causas do bem e do mal. Mas, recentemente, a ciência vem estudando isso. Os cientistas têm avançado no conhecimento e no entendimento do comportamento, tanto benévolo como malévolo das pessoas. E nesta revista de National Geographic, publicada aqui no Brasil, em janeiro deste ano, ou seja, o mês passado, traz um artigo muito interessante sobre a ciência do bem e do mal. Os estudos do cérebro explicam por que podemos ser generosos e solidários, ou cruéis ou psicópatas. Um estudo com base na neurociência muito interessante. E eles fazem a seguinte pergunta: o que torna as pessoas generosas ou cruéis? E do ponto de vista da ciência, da neurociência, eles chegam na seguinte conclusão: as conexões cerebrais podem definir a nossa empatia ou a falta dela em relação aos outros seres humanos. Então, a empatia, eles encontraram uma área do nosso cérebro que é ativada para desenvolver ou expressar esse sentimento de empatia, ou a falta de ativação dessa área do nosso cérebro para a manifestação desse comportamento empático com os outros seres humanos. E do ponto de vista espírita, que é o que Allan Kardec e os espíritos superiores nos ensinaram? O nosso progresso intelectual, a adquisição do conhecimento, nos permite ter a compreensão do bem e do mal. Mais conhecimento, o entendimento das leis que regem o nosso comportamento, nos permite fazer essa diferença entre o que é o bem e o mal. E com isso, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, que traz para nós cada vez mais responsabilidade. Isso, a consequência final de tudo isso, é o nosso progresso moral. E como bem explicam os espíritos, o progresso intelectual sempre antecede o progresso moral. Então, nós, na medida que vamos adquirindo mais conhecimentos, vamos compreendendo melhor a diferença que existe entre o bem e o mal, e desenvolve o nosso livre-arbítrio para fazermos melhores escolhas. Então, lá, Allan Kardec perguntou no livro dos Espíritos: como pode-se distinguir entre o bem e o mal? E os Espíritos responderam: o bem é tudo o que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Proceder no bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e agir mal é infringir essa lei divina. Então, os Espíritos estão ensinando: o bem é tudo o que está de acordo com as leis de Deus. Fazer o bem é proceder de acordo com isso. Então, como nós, seres humanos, podemos ou como teríamos os recursos, os meios para distinguir entre o bem e o mal? E os Espíritos responderam que Deus nos deu a inteligência para poder discernir entre o que é bom e o que é mal. E aí Kardec faz mais uma pergunta bem interessante: será que pode acontecer que nós nos enganemos achando ou acreditando que estamos fazendo o bem para alguém, quando realmente estamos fazendo o mal? E os Espíritos responderam: há uma forma muito simples de evitar esse engano,
E foi o que Jesus nos ensinou. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Tudo se resume nisso, e não vos enganareis. Então, se nós temos dúvida sobre se estamos agindo bem ou mal, é só se perguntar como veríamos isso se alguém estivesse fazendo para nós. É a forma mais fácil, a forma que não tem lugar a dúvidas. Então, se o bem é fazer todo o que está acorde com a lei de Deus, nós deveríamos saber quais são essas leis, porque se soubermos quais são as leis e agirmos de acordo com essas leis, vamos estar sempre fazendo o bem. E aí Allan Kardec, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, colocou as leis morais, que são as leis que regem o nosso relacionamento com os outros seres humanos, encarnados e desencarnados, o nosso relacionamento com as outras espécies que estão evoluindo conosco aqui neste planeta e o nosso relacionamento com Deus. São as regras do jogo quando estamos aqui encarnados. Saber essas leis nos vai permitir sempre fazer o bem. Quando nos afastamos dessas leis é quando começamos a agir no caminho do mal. Então, essas 10 leis que Allan Kardec colocou de uma forma didática nos permitem saber o que temos que fazer, como temos que fazer. E aí temos uma das leis mais importantes, como os espíritos colocaram, a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras leis. Amor, como é o tema do encontro aqui, Terra, Planeta Amor, nós precisamos praticar muito mais essa lei no nosso dia a dia. Às vezes vamos deixando de lado e a vida nos vai chamando novamente a atenção para a importância, e através do estudo das obras de Allan Kardec podemos entender por que é tão importante a prática dessa lei de amor em nossas vidas. E aí os espíritos, quando nos dizem, quando nos afastamos da lei, do cumprimento das leis divinas, nós somos responsáveis por todo o mal que tenhamos feito. E isso é óbvio, evidente. Eu fiz mal para o Senhor, e pela lei de causa e efeito vou ter o retorno. Sou responsável por isso. Mas eles colocaram outras circunstâncias nas quais nós também somos responsáveis pelo mal que fazemos. Pelo mal que houver provocado. Eu não consigo diretamente atingir uma pessoa a quem quero fazer o mal. Então, procuro contratar alguém a fazer alguma armadilha para fazer o mal para essa pessoa. Então, eu também sou responsável porque provoquei o mal nessa pessoa, embora não fiz diretamente. Também somos responsáveis quando aproveitamos o mal praticado por outro. E aqui o negócio começa a complicar um pouco mais. Vemos nas ruas do Brasil, de muitos países do mundo, a venda de produtos piratas. O CD pirata, o DVD pirata, o livro pirata, que foi feito muitas vezes em condições infra-humanas por pessoas trabalhando de uma forma escrava ou inclusive trabalho infantil. E nós, está baratinho, vou comprar. Nós estamos aprovando esse tipo de conduta errada. Estamos agindo mal e, de acordo com o que os espíritos superiores nos ensinam, nos estamos aproveitando do mal praticado por outro para o nosso benefício pessoal. E somos responsáveis ante a lei divina por esse tipo de comportamento. Agora vemos todo o que está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, a corrupção. Tem pessoas que usam isso, mas tem outros que estão usufruindo isso, da corrupção, o dinheiro que é desviado. Essas pessoas que estão usufruindo ante a lei divina são responsáveis porque estão se aproveitando do mal praticado por outra pessoa. Também somos responsáveis pelo mal que resulte do bem que não tiver feito. Tínhamos a oportunidade de falar para uma pessoa: olha, não faça isso, não pense um pouco e tal, e ficamos calados, ficamos mudos. A pessoa comete um ato em contra
da lei divina, infringe a lei, nós também somos responsáveis, porque tínhamos a oportunidade de falar para a pessoa ou de fazer alguma coisa, evitar que essa pessoa chegasse nesse comportamento. Então, os Espíritos nos ensinam também, nós somos responsáveis por isso. E também somos responsáveis por todo o bem que tendo podido fazer, não fez. Fico lá assistindo televisão todos os dias, sim. Fico só protelando, deixando para depois, e não faço todo o bem que, de acordo com meu conhecimento, com minha habilidade, poderia fazer nesta existência. Então, também somos responsáveis. Então, nós somos responsáveis pelo mal, pelas ações más que fazemos, mas também, e é o que muitas vezes nós não enxergamos bem, é que somos responsáveis pela nossa omissão em diversas circunstâncias da vida, que podemos fazer muito bem, podemos ajudar muito, mas a preguiça ou outros fatores não nos levam a agir bem nesses momentos. Então, Kardec continua perguntando: será que basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém, mas estou lá na minha casa, faço o mínimo possível. Será que isso é bom frente às leis divinas? E isso me vai garantir um futuro melhor aqui mesmo, nesta existência, ou no mundo espiritual, ou numa próxima existência? E os Espíritos respondem: não. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E fazer o bem como? Quanto bem precisamos fazer? E os Espíritos nos dão a medida certa, no limite das suas forças. E cada um de nós, de acordo a nosso conhecimento, a nossa disponibilidade, ao que temos neste momento, temos a possibilidade de fazer mais ou menos. Que forças são essas? A força intelectual, por exemplo. O meu conhecimento posso usar para o bem dos outros. As minhas habilidades posso usar para o bem do outro. Os meus recursos financeiros posso usar na força econômica. Então, cada um, a sua força é diferente, o limite de cada um é diferente, mas temos, de acordo com os Espíritos, fazer o bem no limite das nossas forças. E aí, fazer o bem a quem? Se a gente perguntar aqui, os espíritas ou outras pessoas de correntes religiosas, filosóficas, fazer o bem a quem? A quem deveríamos fazer o bem? A todos. Nós temos esse conceito, a todo o mundo. Eu trouxe um exemplo porque está mostrando um movimento a nível mundial que está crescendo. É da Sherry Harrison. Ela é dona de um império industrial muito grande, com presença global. Tem muitas empresas desse grupo. Ela, em 2011 e 2012, a revista Forbes, que é bastante conhecida no meio econômico mundial, incluiu ela como uma das mulheres mais poderosas do mundo. E ela coloca nessa obra, que é muito interessante, se chama Ative Sua Bondade, transformando o mundo através da prática do bem. Ela começou em 2007 o Dia Internacional das Boas Ações. Começou em Israel e se espalhou. Cada ano está aumentando o número de organizações e países que estão participando do Dia Internacional das Boas Ações. E a filosofia dela é que se podemos fazer boas ações, fazer o bem um dia, podemos fazer 2 dias, podemos fazer 3 dias. E essa é a ideia. E ela, que não é espírita, fala: fazer o bem, começando por si mesmo. Temos que começar por nós. Como?
amando a si mesmo. É o primeiro passo. Se a gente não se ama a si mesmo, é mais difícil amar a outro, fazer o bem por os outros. Se conhecer quais são as minhas imperfeições, mas também quais são as minhas virtudes, quais são as minhas habilidades. E isso vai permitir que eu me aceite mais como eu sou, porque me conheço melhor, sei quais são as minhas limitações, sei até onde eu posso ir e como posso ajudar melhor ao meu próximo. E também, importante, dentro desse fazer o bem, é cuidar do nosso corpo. É o instrumento divino que temos nesta encarnação para continuar o nosso crescimento espiritual. E quem já esteve doente sabe que fica limitado, quer fazer coisas e não consegue porque está doente. Temos que ter o corpo nas melhores condições possíveis. Dormir bem, nos alimentar bem, ter bons pensamentos, emoções positivas. Tudo isso contribui para o cuidado do nosso corpo. Isso, por aí começa, fazendo o bem para nós mesmos, para cada um de nós. Fazer o bem, como mencionaram anteriormente, aos mais próximos de você. Quem são? Pessoas da nossa família. São espíritos com os quais nós trazemos algumas coisas em comum, talvez algumas dívidas, ou talvez o suporte para nos ajudarem a continuar o nosso crescimento espiritual. Fazer o bem à nossa comunidade e ao nosso país. Nascimos num lugar determinado que nós mesmos escolhemos por diferentes razões que vão ser as mais adequadas para, neste momento, a nossa jornada evolutiva continuar crescendo. A maioria nasceu aqui no Brasil, nasci na Colômbia. É diferente se você nascer lá no Oriente Médio, se você nascer na África ou nos Estados Unidos. São condições ambientais, sociais diferentes. Nós nascemos deste lado do planeta por alguma razão. Então, nós temos que retornar para a nossa comunidade e o nosso país fazendo muito bem para que cresça, para que se desenvolva a sociedade. E também fazer o bem ao nosso lar, nosso lar do mundo espiritual, é o nosso lar neste momento, aqui, agora, o planeta Terra, que Terra, um dos muitos mundos habitados, que nos dá a oportunidade para o nosso crescimento e que nós, como foi mencionado em alguma das músicas, nós temos que cuidar dele muito bem. É como cuidar da nossa casa onde moramos. Nós limpamos as coisas, mantemos todo bem ajeitadinho e estamos descuidando o nosso lar maior, que é o planeta Terra. Amanhã, no seminário sobre Espiritismo e Sustentabilidade, vamos falar muito mais em detalhe sobre essa parte do cuidado do planeta e o que nós, como espíritas, temos o dever e a responsabilidade. Bom, então, como nós podemos ser uma força para o bem? E aqui trazemos outro estudo muito interessante do Daniel Goleman, um autor, psicólogo, estudou em Harvard e muito conhecido porque popularizou o termo da inteligência emocional. E nesta obra de Uma Força para o Bem, mostra, através dos ensinamentos do Dalai Lama, do budismo, como nós, seres aqui encarnados, podemos ser, cada um de nós, uma força que contribua para o bem da nossa sociedade e do nosso planeta. E ele fala o seguinte: nós temos que começar olhando para dentro de nós, novamente, para administrar a nossa mente, os nossos pensamentos, educar o nosso pensamento e também administrar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para ter um equilíbrio interno que nos permita olhar para fora, para as necessidades dos seres que convivem conosco, as necessidades das outras espécies, as necessidades do nosso planeta. E nossa mente e nosso coração. E isso nos lembra o ensinamento
os espíritos superiores lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os 2 mandamentos que nós precisamos. Lembram? Amai-vos e instruí-vos. Isso. Instrução, o conhecimento, que nos vai permitir distinguir entre o bem e o mal. E a parte do amor para desenvolver toda a área afectiva. E olhando para fora, nos vai permitir pensar no bem que nós podemos fazer para nós e para os outros. Mas nós não podemos ficar só no pensamento. Sim, eu vou fazer o bem, e fica aí, só no pensamento. Precisamos falar mais do bem. Que é o que acontece? Se vocês pegam no jornal, a maioria das notícias são boas ou ruins. Os jornais da televisão, o que dá ibope são as coisas ruins. E isso traz um viés de negatividade e achamos que todo está muito complicado, muito ruim. Então precisamos falar do bem, das coisas boas que estão acontecendo a nosso redor, em outros lugares do mundo, para espalhar esse pensamento, essa ideia de que há muitas pessoas e organizações fazendo o bem. Mas só pensar e só falar do bem não é suficiente. Nós precisamos fazer o bem, agir, colocar em ações o nosso pensamento e a nossa fala, para mostrar e dar o exemplo de como fazer o bem. E aí, esse seria como o roteiro nesse caminho de fazer o bem. Começa com pensar sobre o bem e deixar de pensar tanta coisa ruim. Normalmente pensamos de algo, não, esse está ruim, e poucas vezes pensamos algo positivo. Falar mais das coisas boas que acontecem em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, e fazer mais coisas. Lembra? Fazer na medida das nossas forças. Temos muito campo para agir e nós muitas vezes ficamos na nossa zona de conforto, fazemos pouco e poderíamos fazer muito, muito mais. Então vamos tocar cada um desses aspectos e como isso se pode aplicar em nosso dia a dia para atingirmos o objetivo final de cada dia fazer mais o bem. Então, o Espírito Emmanuel, nessa obra de roteiro, nos diz o seguinte com relação ao pensamento. O pensamento é criador de correntes do bem e do mal. Depende do tipo de pensamento. Podemos coisas boas ou coisas ruins. E continua, o Espírito Emmanuel, pensamento é criador da grandeza ou decadência. Nós podemos pensar coisas boas sobre as pessoas ou coisas ruins sobre as pessoas, de vida ou morte. O Estado Islâmico está pensando em como fazer o mal para outras pessoas, por exemplo. Outros estão pensando como fazer o bem, como melhorar as circunstâncias de vida de outros indivíduos. Segundo a vontade que exterioriza e dirige. Depende da nossa vontade. Para onde nós queremos dirigir os nossos pensamentos? Para o bem ou para o mal? É uma força poderosa. E Allan Kardec, na Gênesis, explica muito bem nesse capítulo dos fluidos, capítulo 16 da Gênesis. Os nossos pensamentos colocam em movimento os fluidos que estão aqui no ambiente. E esses são modificados por os nossos sentimentos. Os pensamentos podem ser bons ou maus. E os nossos sentimentos podem ser puros ou impuros. Então, na medida que vamos pensando e vamos sentindo, colocamos essa energia, esses fluidos aqui em movimento, que vão afetar primeiro a mim e depois as outras pessoas, ou vão afetar o ambiente. Os Espíritos falam que se os nossos pensamentos são maus e são impuros, o que acontece? Corrompem, poluem o fluido espiritual. Não sei se já aconteceu com vocês. Chegam num lugar
você chega bem animado, com muita energia, entra e depois sai com uma dor de cabeça, sai com uma dor de barriga. Por quê? Porque você absorveu esses fluidos espirituais que estavam no ambiente, que provavelmente estavam poluídos por alguém que colocou em movimento com pensamentos e sentimentos negativos. Então, depende de nós a qualidade do ambiente. Primeiro, nos nossos lares, depois no lugar que trabalhamos, depois no nosso planeta. Pensar bem, vamos a colocar em movimento os fluidos positivos que vão ser depois retornar para nós. E aí, o Espírito de Joana de Ângeles, nessa obra muito interessante, da vida, desafios e soluções, nos fala que se as pessoas alterassem a forma de encarar a vida e a forma de pensar, todo se modificaria, tornándose-lhes a existência mais apetecível e mais positiva. Temos que pensar mais positiva sobre a existência, usar nosso pensamento para o bem. Por isso tudo começa no pensamento, em pensar o bem. Então, isso vai permitir que a nossa vida seja muito mais positiva. E falando com muitas pessoas em diferentes lugares do mundo, as pessoas têm uma visão muito pessimista da vida, da existência. Todo parece que está ruim, que está pior, que cada vez está mais caótico a nossa sociedade. Será que isso é assim, verdadeiramente? E aí, o Daniel Goleman continua e traz um ponto muito interessante. A mídia distorce nossa percepção ao se concentrar nos atos negativos, que são menos numerosos. Como mencionava anteriormente, os jornais, tudo isso traz mais informações negativas sobre o que está acontecendo na sociedade. E os atos bons não são mencionados, se afasta dos numerosos atos de bondade ocorridos em todo o mundo. E aí, será que nós temos essa visão de que está o mal imperando, tem mais força que o bem? Essa é a visão, infelizmente, de muitas pessoas, e coloca esses fluidos em movimento, de que o mal está com muita mais força que o bem aqui em nosso planeta. Numerosos atos de bondade e de pessoas que estão e organizações trabalhando nisso. Esta são uma amostra das maiores organizações não governamentais, ONGs, que estão trabalhando para o bem, para resolver vários problemas da nossa sociedade e de nosso planeta. Oxfam, a maior ONG no mundo para reduzir a pobreza. Médicos Sem Fronteiras. Wikimedia, que permitiu muitas pessoas acessar ao conhecimento através da Wikipedia e todos esses. São pessoas que estão trabalhando no bem. E nós temos que falar dessas organizações que estão fazendo o bem. A Organização das Nações Unidas estima que no mundo tem mais de 10 milhões dessas organizações trabalhando pelo bem. E se se fizesse a contabilidade dos recursos financeiros manejados por todas essas organizações no mundo, seria a quinta economia do mundo. Só para ter uma ideia da força do bem que está trabalhando e que nós não sabemos, não escutamos isso nos jornais, nas notícias, porque isso não dá ibope, só as questões do mal negativas. Aqui no Brasil tem muitas organizações, se estima que existem mais de 400.000 ONGs trabalhando para melhorar o meio ambiente, melhorar a sociedade. Eu faço parte de uma delas, a obra social Cielo Lemos. Atendemos 290 crianças em período integral, entre 4 meses e 6 anos, e damos uma educação diferenciada para elas. Temos um programa de educação ambiental, onde ensinamos os princípios da lei de conservação, lei de destruição, lei de progresso, e parte da lei da sociedade. Então, estamos trabalhando para educar essa nova geração, esses 290. Estamos fazendo a nossa parte. Cada um de nós deveria estar participando, fazendo a sua parte, fazendo e falando do que está sendo feito bem. Não é, não, eu estou fazendo super
só bam, bam, bam. Não. Temos que falar do bem, para que as outras pessoas vejam o exemplo e se sintam motivadas para também participar e fazer o bem. Então, pensar o bem é importante. E vimos os ensinamentos dos Espíritos e do que está acontecendo no mundo. Falar sobre o bem, sobre o que as pessoas estão fazendo bem. Tem um exemplo muito bom aqui no Brasil, que é o caso desse casal, a Yara e o Eduardo Xavier. Um casal de Minas Gerais, de classe média, que um dia decidiram, porque tinham questionamentos sobre o objetivo, o sentido da vida, como foi falado em umas palestras anteriores. O que eles deveriam fazer na existência, o que preencheria a sua existência. E decidiram fazer uma viagem de 5 anos procurando brasileiros que faziam a diferença no seu local, que eram um exemplo para a comunidade, e publicaram essa obra que se chama Caçadores de Bons Exemplos em busca de brasileiros que fazem a diferença. Uma obra tremendamente inspiradora para quando nós estamos na procura de fazer o bem, ver exemplos de coisas simples que fazem a diferença em muitos outros dos espíritos que estão encarnados nesse local. E eles dizem, eles se depararam com uma força que nasce no coração de brasileiros verdadeiramente abnegados e apaixonados por fazer o bem. Muita gente está trabalhando por fazer o bem e nós não sabemos. E achamos que a maioria é o mal que está imperando dentro da sociedade. Eles já recorreram mais de 405.000 quilômetros por todo o Brasil, todos os estados brasileiros, e já catalogaram mais de 1.600 projetos que fazem o bem e que fazem a diferença para essas pessoas nesses lugares. Nós temos que falar dessas coisas. No movimento espírita, muitas organizações, muitos centros espíritas, casas espíritas têm entidades beneficentes que fazem o bem. Temos que falar mais isso, mostrar para a sociedade mais ostensivelmente o trabalho que está sendo feito. E aí, por que é importante falar do bem? E este é um estudo da neurociência muito interessante. O Dr. Andrew Newberg, professor da Universidade de Pensilvânia e um dos pesquisadores que está puxando a fronteira do conhecimento na neurociência. Ele fez um estudo sobre o efeito das palavras positivas, palavras sobre o bem, comparado com o efeito das palavras negativas sobre a pessoa e sobre as outras pessoas que estão escutando. Ele publicou o resultado dessa pesquisa nessa revista que se chama Psychology Today. E diz o seguinte: as palavras positivas podem alterar a expressão dos nossos genes. A epigenética está estudando isso em mais detalhes. As palavras positivas fortalecem a área do lobo frontal, a área do nosso cérebro, onde nós tomamos as decisões, fazemos as escolhas. Promove a função cognitiva, permite aprender melhor quando estamos fazendo bem ou em um ambiente bom. Impulsiona o centro motivacional para a ação. Quando falamos de coisas boas, estimulamos o nosso cérebro nessa área para fazer o bem. Queremos fazer, ou escutamos alguém e nos sentimos motivados porque estamos ativando essa área motivacional do nosso cérebro. Isso tem como consequência uma maior resiliência. Podemos enfrentar de uma melhor forma as adversidades, as contrariedades que vão aparecer em nossa existência e vamos superar mais facilmente as dificuldades. E as palavras negativas, que acontece? Aumenta a atividade na amígdala, aqui no cérebro, que é a área do cérebro que está preparada para lutar ou para fugir. Libera vários hormônios e neurotransmissores relacionados com o estresse, adrenalina, cortisol, começa a fluir por todo o nosso corpo. E aí isso nos afeta a nossa saúde. Interrompe várias funções no nosso cérebro, prejudica o nosso raciocínio lógico e afeta o nosso processamento da linguagem, afeta a nossa comunicação com as outras pessoas. E as palavras com raiva
fazem ainda mais dano, porque interferem nos seus centros de decisão e nos levam a agir irracionalmente. Então veja o efeito das palavras, de falar mal sobre nós mesmos, ou de falar bem. E o efeito das palavras negativas sobre os outros também afecta o cérebro do ouvinte, libera também hormônios e neurotransmissores relacionados com o estresse, aumenta a ansiedade da pessoa, a irritabilidade e enfraquece a cooperação com os outros e finalmente enfraquece a confiança. Então, falar negativamente, falar sobre o mal, tudo isso só afeta o nosso relacionamento com os outros e afeta a nossa saúde. Por isso é importante falar bem. E em episódios diários, o Espírito de Joana de Ángeles nos diz que um poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. As palavras boas erguem e consolam, ensinam e corrigem, e amparam e salvam. E muitas vezes podemos fazer o bem só falando para outra pessoa. E as palavras ruins ou más envenenam e matam, enlouquecem e fulminam, e desequilibram, e são utilizadas como arma de ódio, especialmente para fomentar a intolerância com diferentes grupos, sejam políticos, étnicos, religiosos. Então, temos um poderoso instrumento, uma ferramenta poderosa que é a palavra, e deveríamos usar a palavra para falar bem, falar do bem. E a última parte de fazer o bem, os Espíritos, no livro dos Espíritos nos falam, fazer o bem é o melhor meio para neutralizar a influência dos maus espíritos. Se nós falamos bem, vamos criando uma atmosfera que nos afasta da influência negativa. Então, temos como nos proteger fazendo o bem. E fazer o bem, como podemos fazer o bem? Qual é o caminho? Começa com a empatia. Eu sinto o que a outra pessoa está sentindo, mas se só fico nesse nível, o que acontece? Estou vendo que sempre está com dor, com problema, e não faço nada. Chega um momento de fadiga, e eu me afasto, não faço nada. Mas se sinto empatia e me encho de compaixão, e a compaixão é uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento. Estou sentindo empatia, mas vem a compaixão. Estou pensando por que está assim, o que eu posso fazer. Vou tendo compaixão pela outra pessoa. E aí passa ao seguinte estágio, que é o altruísmo, que é a ação, é fazer o bem. E o melhor exemplo disso, temos lá o relato do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o bom samaritano. O samaritano ia pelo caminho, e quando chegou perto, viu que estava lá deitado, todo ferido, e ele se moveu a compaixão. O sea, pensou, está mal, deve estar sofrendo. E aí, agiu, atou as feridas, pondo sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. Vocês veem, são verbos: atuar, por, levar, ter, ações. O altruísmo é ações, é fazer o bem. Não ficou só na compaixão, entendendo que estava sofrendo. Não ficou só na empatia. Então temos que ir nesse caminho da empatia, da compaixão e o altruísmo. Isso tudo se condensa na lei do amor, que foi uma das leis que Allan Kardec colocou para nós. É uma das regras que temos e que nos vai permitir o nosso crescimento. E o amor está sendo estudado também pela ciência. A doutora Bárbara Fredrickson é professora da Universidade de Carolina do Norte e é diretora do laboratório de emoções positivas nessa mesma universidade. Publicou o resultado dessas pesquisas nessa obra que chama Amor 2.0, e o resultado mostra o seguinte: amar não só causa uma ótima sensação, como também dá vida e é
uma fonte indispensável de energia, sustento e vitalidade. Fazer o bem é uma expressão de amor que vai vitalizar, vai dar mais energia, nos vamos a sentir muito melhor. Por isso é importante fazer o bem. Tanto assim que o Espírito de Joana de Ángeles nos diz: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. A espiritualidade está passando o mesmo conhecimento, aos mesmos resultados que os cientistas estão obtendo com suas pesquisas. O amor é vital para nós, nos dá sustento, nos ajuda a manter. Por isso é importante fazer o bem. E continua a doutora Bárbara Fredrickson: sabemos agora, sabemos os cientistas, que doses constantes de amor influenciam como as pessoas crescem e mudam. Doses constantes, diariamente. O amor não é um fim de semana, ou a cada mês, ou quando tiver férias. É doses constantes, permanentes, contínuas, de expressões do amor, da prática do bem, tornando as pessoas mais saudáveis e resilientes, dia após dia. A prática do amor, os maiores beneficiários somos nós mesmos, porque aumenta a nossa vitalidade. Vamos ficar mais saudáveis, mais resilientes frente às adversidades, às contrariedades da vida. Então, por isso, acredito, os espíritos superiores colocaram isso, que a lei de amor, de justiça e de caridade resume todas, é a maior, porque está mostrando que dá para nós muita força, muita vitalidade, nos faz muito mais resilientes fazer o bem. E aí, frente ao que está acontecendo no mundo, Kardec, na época já, fez essa pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Parece que os maus têm muita força e fazem mais coisas que o pessoal do bem. E os espíritos responderam, e aí foram categóricos: os bons. Eu acredito, a grande maioria de nós aqui somos bons. Fala, isso acontece pela fraqueza dos bons. Será que somos fracos? Temos medo de agir? Temos medo de falar? É para a reflexão de cada um. E fala, os maus são intrigantes e audaciosos. São bons, se organizam. São grupos pequenos, muito bem organizados. O pessoal que está no crime são poucos, só que é uma organização perfeita. Então, parece que são ou fazem mais barulho. E aí, os espíritos terminam. Os bons, além de ser fracos, são tímidos. Ficamos calados, não falamos, não agimos. Todo mundo está falando, fazendo, e nós ficamos lá, quietinhos, no cantinho. Por isso temos que falar mais, temos que fazer mais, mostrar mais o que estamos fazendo. E aí, os espíritos dão um ensinamento que é muito encorajador. Fala que os bons, quando o quiserem, preponderarão. Temos essa possibilidade. Por isso mais pessoas têm que estar falando do bem, fazendo o bem, porque aí nós vamos ser a maioria, vamos fazer mais as coisas. Temos que falar, pensar e fazer o bem com muita mais frequência. E nessa obra de Peter Singer, professor da Universidade de Princeton, uma obra muito interessante, muito atual, publicada recentemente, diz: o maior bem que podemos fazer. Olha o título do livro: o maior bem que podemos fazer. Eu lembro que os espíritos falaram
que nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E este filósofo, Peter Singer, o maior bem que podemos fazer, e fala de um movimento que está crescendo no mundo, que é chamado o movimento do altruísmo eficaz. E esse movimento tem como princípio de que devemos fazer o maior bem que pudermos, o máximo que for possível. Pessoas que estão trabalhando nesta área, que aderiram a esse movimento, doam de 10 a 60% da sua renda para diversas organizações que estão fazendo o bem. É o máximo, é o limite das suas forças, que é o que os Espíritos nos ensinaram e que por outro caminho nos estão mostrando, nos estão dando o exemplo de fazer o bem. Esse altruísmo eficaz é uma filosofia e um movimento social que aplica provas e a razão. Eles avaliam diferentes organizações para ver como estão fazendo, o que estão fazendo, como estão usando os recursos para poder escolher a melhor e saber quais são as maneiras mais eficazes de melhorar o mundo. Ontem falaram da Fraternidade Sem Fronteiras. Achei interessante que falaram, mostraram, e várias pessoas mexeu com o coração, compraram as camisetas, se aderiram. Por isso temos que falar mais para sensibilizar as pessoas. Então, cada um de nós pode ser uma força para o bem. A escolha é nossa, é o uso do nosso livre-arbítrio para pensar bem, para falar do bem e para fazer o bem, e ir criando essa massa crítica para a força do bem aqui em nosso planeta. Então, uma pergunta para a nossa reflexão nesta noite e talvez em muitas da nossa existência: o que eu vou fazer para pensar mais, para falar mais e para fazer mais o bem nesta encarnação? Se os Espíritos nos dizem que temos que fazer o bem até o limite das nossas forças, será que estou já no limite? Ou estou aquém? Estou lá, tímido, fraco? Será que posso fazer mais? E a resposta, com certeza, é sim, categórico. Nós podemos fazer mais. Cada um de nós pode fazer mais para o bem aqui em nosso planeta, para melhorarmos a nossa sociedade, para melhorarmos as condições ambientais. Então, para concluir, deveríamos fazer uma dieta de mídia. Assistir menos jornais, ler menos o jornal trágico, e isso nos vai permitir ter mais tempo para ver outras coisas mais positivas. Nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Deveríamos aprofundar o estudo das leis morais, porque vimos que o bem é agir de acordo com as leis divinas, e se não sabemos quais são, fica mais difícil. E Kardec colocou de uma forma didática essas leis para que possamos entender de uma maneira simples e fácil. Educar o nosso pensamento. Como? Boas leituras, boas conversas, orar, meditar. Isso nos permite educar o nosso pensamento. Usar adequadamente as palavras. Vimos o tremendo efeito que tem sobre a nossa saúde, sobre a saúde das outras pessoas. Deveríamos aprender a usar melhor as nossas palavras. Trabalho de ajuda ao nosso próximo, permanente, e fazer o bem. Mas não adianta só falar. Nós temos que colocar em ações do nosso dia a dia todos estes conhecimentos. E a doutrina espírita é um convite para fazer o bem, para agir no bem. Aproveitemos esta oportunidade, esta encarnação, para fazer o bem. Em bem da nossa sociedade, em bem do nosso planeta, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, possamos mostrar o bem que fizemos. Obrigado pela atenção.